A pequena virtude da diligência. Conhecemos certamente a parábola do vinhateiro, que vai contratando operários a diferentes horas do dia. Já perto do crepúsculo, ainda encontra na praça homens desocupados. Por quê? Pergunta-lhes, estais aqui o dia todo sem fazer nada. Mateus 21:16. Esta pergunta reconduz-nos ao tema de que tratávamos no capítulo anterior e que desejaria completar agora. Não é necessário enumerar todos os malefícios da ociosidade. Este vício não é comum num lar cristão, onde não se permanece inativo enquanto se descansa. O pai sempre tem algo que consertar, a mãe algo que arrumar e os filhos algo em que ajudar. Esta virtude, tradicional nos lares cristãos, tem um nome muito pouco usado, é a pequena virtude da diligência. A palavra poderá fazer rir os vossos filhos. A diligência, dirão talvez, era uma carruagem puxada por cavalos que se usava no faroeste antes de haver automóveis. E às vezes apareciam os índios que atacavam as diligências. Muito bem, meu rapaz, você sabe muito. Também deve saber que lhes foi dado esse nome porque ia muito depressa para a época, evidentemente. Diligência era então sinônimo de rapidez, mas este nome curioso tem outros sentidos. Significa não apenas prontidão, mas também atenção, atividade alegre, deriva de um verbo latino que significa amar. Disso tudo, podemos concluir que a virtude da diligência consiste em amar o trabalho, em executá-lo com empenho, com alegria e da melhor maneira possível. E, para defini-la melhor, recordaremos com gosto uma exclamação que saiu, certa vez, de 100 peitos, referindo-se a Nosso Senhor. Ele fez bem todas as coisas. Tomemos o peso a cada uma destas palavras. Nelas encontraremos todo o programa de vida. Fez. Jesus fazia a sua obra. O verbo fazer é um dos mais vagos que existem, pois é usado para qualquer coisa, mas, originalmente, tinha um sentido preciso. Fazer é produzir, dar o ser ou dar uma forma ao que já existe. Não ignoramos que Deus pôs Adão no jardim do paraíso para que cuidasse dele com o seu trabalho. O homem foi criado para trabalhar e uma das suas maiores alegrias será inventar com a sua inteligência, fabricar com suas mãos, produzir uma obra na qual encarnará o seu pensamento criador. Deus nos encarrega de continuar a criação, que ele voluntariamente deixou inacabada. Cabe ao homem embelezar o universo, e o homem não sentirá orgulho maior que o de descobrir uma das leis da natureza, ou o de explorar todas as riquezas do universo, ou o de compor uma obra que lhe sobreviverá e que testemunhará sua passagem pela terra. Que loucura é perder o tempo, quando o tempo nos foi dado para fazer alguma coisa. Quando os fariseus criticaram Jesus por ter curado um paralítico no sábado, dia que deveria ser consagrado ao descanso, o Salvador respondeu-lhes: Meu Pai não cessa de trabalhar, e eu também trabalho. Sigamos como Jesus o exemplo do Criador. Durante o descanso da noite, o nosso cérebro trabalha, ainda que a nossa revalia. As pausas que nos permitimos durante o dia também não devem ser inatividade. O descanso não é ausência de ação, mas diversão, isto é, mudança de trabalho. Uma leitura instrutiva ou amena para aquele cujo corpo está esgotado. O cultivo de um pequeno jardim para o contador fatigado de manejar números. Trabalhos de agulha para uma datilógrafa e assim por diante. Dessa maneira, ao chegar à noite, reunidos sob o mesmo teto, os membros da família se entregam às suas ocupações preferidas, com as quais cada um depois enriquecerá os outros. Mas o que os contemporâneos do Senhor admiravam na sua atividade é que esta abrangia tudo. Fez bem todas as coisas, exclamavam. Jesus não negligenciava.
nada do que dizia respeito à sua missão. Esforcemos por imitá-lo, sem, no entanto, querer fazer tudo e sem querer fazê-lo sozinhos. Não o conseguiríamos. É verdade que os nossos desejos de ação são ilimitados e nisso estão patentes os indícios de nossa origem e do nosso destino divino. Gostaríamos de ver tudo, de aprender tudo, de poder exercer todas as profissões, mas, infelizmente, muitas vidas não bastariam para tanto. É melhor conhecer somente uma ciência e conhecê-la bem, ter sucesso em uma especialidade, em vez de sermos medíocres em muitas. O que importa é sermos competentes e doutos em todos os conhecimentos que o nosso estado e a nossa profissão exigem, a fim de cumprirmos bem todos os nossos deveres. Muitas vezes tive a alegria de ouvir mães de família dizerem-me com legítimo orgulho: meu marido sabe fazer de tudo. E maridos louvarem a sua esposa: ela tem mãos de fada. Para merecer esses elogios é necessário não omitir os trabalhos que nos repugnam, nem inventar deveres adicionais que nos levariam a negligenciar e adiar os nossos deveres reais. Enfim, cumpramos todas as nossas obrigações da melhor maneira possível, para nos parecerem inteiramente com Jesus. Para nos parecermos inteiramente com Jesus, que fez bem todas as coisas. Quebrar o galho para livrar-se de uma tarefa não é digno de um homem que se preza, pois quando nos apresentam um trabalho pela metade, nem feito nem por fazer, temos o direito de pensar que nos estimam pouco. Seja qual for a tarefa que comecemos, é necessário querermos que saia perfeita. Observemos a concentração com que trabalha um operário consciencioso, inclinado sobre o seu trono ou sobre a sua banqueta. Observemos o cuidado meticuloso com que um artista corrige as menores imperfeições do objeto a que dá forma. Trata-o como se fosse uma coisa viva. Lembremo-nos do conselho dado por Boi Leal a um escritor: repassa 20 vezes o teu trabalho, polindo-o e tornando-o a poli-lo sem cessar. A poli-lo sem cessar. Pilolo foi engraçado, viu? Lembro-me de um sapateiro que me mostrava um par de sapatos que estava fazendo e me dizia: o nosso ofício é uma arte. Homens dessa têmpora são criadores. O verdadeiro trabalhador não se preocupa apenas de terminar sua tarefa, logo que possível. Preocupa-se de produzir uma obra que esteja acabada, sem defeito, tão perfeita quanto possível. As estátuas que decoram os pórticos das nossas catedrais estão igualmente bem acabadas, tanto na parte adoçada à parede, como na face voltada para o público. Os escultores desconhecidos que nulas legaram considerar-se-iam desonrados se mesmo a parte que não se vê não estivesse inteiramente terminada. Não abandonemos uma tarefa enquanto houver um só detalhe que retocar. Uma obra bem feita, mesmo a mais modesta, deve ser tratada com a ambição e a delicadeza com que terminaríamos uma obra-prima. Há uma maneira de bordar um tecido, de dispor as flores num vaso, de apresentar uma travessa à mesa. Há uma maneira de pendurar um quadro numa parede ou de arrumar os livros num instante, que trazem uma verdadeira assinatura de artista, tanto como qualquer obra de luxo. Podemos estar certos disto. O verdadeiro luxo de uma casa está no cuidado com que todos se esforçam por fazer bem todas as coisas. Mozart, cuja vida foi simultaneamente tão breve e tão fecunda, compôs o seu célebre Requiem nas últimas semanas de vida. No próprio dia da morte, disse à filha: minha tarefa está terminada. O meu Requiem, acrescentou intencionalmente, está terminado. Depois, estendendo-lhe as últimas páginas que acabava de escrever, pediu-lhe que as tocasse ao cravo, e ao som dos últimos acordes da sua última obra-prima, Mozart morreu, com um sorriso nos lábios. Felizes os que podem aproximar-se do dia do descanso eterno com a consciência de haverem concluído, e concluído bem, a obra de sua vida. Essa foi a virtude da diligência, do livro As Pequenas Virtudes do Lar, do Georges Chevreul. Eu espero que ela possa te ajudar
a viver bem no dia a dia no lar.